bem-vindas e bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar fundo na nova Lei de Licitações, a 14.133, que, está mudando bastante o cenário das contratações públicas aqui no Brasil. Olá! É um tema essencial mesmo, e hoje o nosso foco vai ser em dois critérios de julgamento bem específicos que mostram uma mudança importante daquele foco quase exclusivo no menor preço, né? Vamos falar de melhor técnica, que muitas vezes aparece como técnica e preço, e também do maior retorno econômico. Interessante isso. Então, a gente vai tentar entender como é que a administração pública está buscando mais do que só o preço baixo de cara, certo? Avaliar a qualidade, potencial de inovação, o que aquele contrato traz de bom a longo prazo. Isso. Tipo, como escolher a melhor solução para coisas mais complexas, né? Tecnologia de ponta ou aqueles projetos que prometem economizar dinheiro público lá na frente. Exatamente. A lei dá sinais claros de uma busca por mais eficiência, por resultados concretos. Não é só olhar o preço na etiqueta, sabe? Isso mexe com a forma como as empresas se preparam para contratar com o governo e, claro, como o dinheiro público é usado. Ok, então vamos começar pelo básico para todo mundo acompanhar. O que são exatamente esses critérios de julgamento numa licitação? Olha, pensa neles como umas regras do jogo mesmo, para escolher quem ganha. São as métricas que a administração define lá no edital para poder comparar as propostas que chegam. A nova lei ainda tem critérios conhecidos, né? O menor preço, o maior desconto, onde o dinheiro pesa mais. Mas a grande virada, pelo que parece, é valorizar outras coisas quando o que se compra é mais sofisticado, digamos assim. Não é mais só aquela lógica do quem cobra menos leva sempre. Pois é. Para certos tipos de contratação, a lei agora incentiva, ou às vezes até exige, que se olhem outros fatores. A gente está falando de serviços intelectuais muito especializados, tecnologias que estão surgindo, obras de engenharia que não são padrão. Entendi. Nesses casos, o menor preço sozinho pode não ser a melhor escolha, né? Pode até sair mais caro depois. Então a lei abre espaço para critérios que avaliam outras dimensões. E em que parte do processo todo da licitação essa escolha acontece? Só para a gente ter uma ideia do fluxo. Bom, o processo tem várias etapas, né? Começa bem antes da licitação em si, com um planejamento bem detalhado, que é a fase preparatória. Aí sim vem a divulgação do edital, a hora das empresas apresentarem as propostas, e então chega o julgamento. Ah, ok. Depois de escolher um vencedor provisório com base nesse julgamento, aí vem a habilitação, que é checar os documentos dessa empresa. Depois pode ter uma fase recursal, se alguém contestar, e por fim a homologação, que é a batida de martelo final. Ouvi dizer que uma mudança importante na lei nova é a tal da inversão de fases. O que isso quer dizer na prática? Isso virou a regra geral agora. E a ideia é ganhar tempo, agilizar. Na maioria das vezes, o julgamento das propostas, seja pelo preço, pela técnica ou pelo retorno econômico, acontece antes de olhar a papelada toda da habilitação do primeiro colocado. Ah, interessante. Assim, a administração só gasta tempo analisando os documentos de quem realmente apresentou a proposta mais vantajosa. Não precisa analisar tudo de todo mundo logo de cara, como acontecia em alguns casos na lei antiga. Parece bem mais eficiente mesmo. Bom, vamos então para o primeiro critério que a gente separou para hoje. Melhor técnica, ou como você disse, mais comum como técnica e preço. Como é que ele funciona? A essência dele é permitir que a administração avalie, que ela pondere a qualidade técnica do que está sendo oferecido. É um critério-chave quando a expertise, a metodologia, a solução tecnológica em si são tão ou até mais importantes que o custo inicial. Dá para pensar em exemplos. Claro! Imagina contratar um projeto de engenharia muito complexo, ou desenvolver um software totalmente customizado, ou mesmo uma consultoria super especializada. Nesses casos, só o preço não diz tudo, né? Faz sentido. E em que situações a lei diz que é para usar esse critério? Ou recomenda? A lei e também o que o TCU, o Tribunal de Contas da União, já interpretou, apontam alguns cenários bem claros. Por exemplo, para contratar o que se chama de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Que tipo de serviços seriam esse? Pensa em elaborar estudos técnicos complexos,
planos diretores para cidades, projetos básicos ou executivos de engenharia, fiscalizar grandes obras, fazer perícias, pareceres. Para esses casos, o critério técnico e preço é visto como o mais adequado, o preferencial. Ele também serve bem para contratar serviços que dependem de tecnologia muito sofisticada ou que pouca gente domina no mercado, sabe? Ou para bens e serviços especiais de TI e comunicação, as TICs, e também para obras e serviços de engenharia que são especiais, que fogem do comum. Entendi. E tem mais um caso interessante. Quando o objeto da licitação permite que as empresas proponham soluções técnicas diferentes. E essas diferenças podem ter um impacto grande na qualidade final, na produtividade, no rendimento ou até na durabilidade daquilo que está sendo contratado. Aí faz sentido avaliar a técnica junto com o preço. E existe a possibilidade de usar só a melhor técnica, sem misturar com preço na pontuação? Existe, mas é mais restrito, tá? O critério melhor técnica puro, sozinho, é típico da modalidade concurso. Sabe, aquela usada para escolher trabalho técnico, científico, artístico, baseado só na qualidade mesmo. Ah, tipo um prêmio. Isso, mas ele também pode ser exigido na modalidade concorrência em casos bem específicos. Para contratar certos serviços intelectuais de valor mais alto hoje, a lei fala acima de uns R$360 mil, mais ou menos, desde que não seja um caso de inexigibilidade, claro. Nesses casos de serviço intelectual de maior valor, a lei manda usar ou melhor técnica puro ou técnica e preço. Entendi. E como que essa avaliação técnica é feita na prática, para não virar uma coisa, sei lá, subjetiva demais? Esse é o ponto-chave, né? O grande desafio. O edital precisa ter fatores de avaliação técnica que sejam mais objetivos e mensuráveis possível. Quando se usa técnica e preço, o normal é dar uma nota para a parte técnica e outra para o preço. E a nota final é uma média ponderada. E a técnica pode pesar bastante? Pode sim. A parte técnica pode ter um peso de até 70% na nota final. É bastante coisa. Mas, atenção, essa escolha da proporção, sei lá, 60% técnica e 40% preço, ou 70-30, precisa ser muito bem justificada lá no processo administrativo. Tem que mostrar por que aquele peso maior para a técnica é razoável e necessário para aquele objeto específico. E que tipo de coisa pode ser usada para dar nota para a técnica? A lei dá alguns exemplos. Pode-se avaliar, por exemplo, a capacidade técnica da empresa, a experiência que ela já tem, olhando os atestados de outros serviços parecidos que ela já fez. Certo. Outros fatores comuns são mais qualitativos. O quanto a empresa demonstra conhecer o problema, a qualidade da metodologia de trabalho que ela propõe, a qualificação da equipe que vai tocar o projeto, os produtos ou relatórios que ela promete entregar. E quem faz essa avaliação? Normalmente é uma banca, uma comissão especial, com pelo menos 3 pessoas. Podem ser servidores do próprio órgão ou até especialistas de fora, contratados especificamente para isso. E tem uma novidade interessante na lei. É a possibilidade de considerar o desempenho que a empresa já teve em outros contratos com o governo. Essas informações devem ficar registradas lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Ah, o PNCP. Aquela plataforma online que centraliza tudo, né? Isso, exatamente. É onde editais, contratos, tudo tem que ser publicado. Isso ajuda muito na transparência e no controle. Poder usar o histórico do fornecedor na avaliação técnica é um avanço. Parece um sistema bem pensado, mas imagino que aplicar isso tudo tenha seus desafios, seus riscos. Quais seriam os principais? O maior risco, sem dúvida nenhuma, é a subjetividade. Se os critérios técnicos no edital forem muito vagos, muito abertos à interpretação, aí a nota pode acabar sendo meio pessoal ou até arbitrária. E isso abre a porta para muitos questionamentos, para briga na justiça. E o TCU pega muito nisso, né? Muito. A jurisprudência do TCU está cheia de exemplos de editais que foram questionados por causa de critérios técnicos mal definidos. Então o desafio não é só querer qualidade, é saber definir e medir essa qualidade de um jeito que seja justo, objetivo, para todo mundo, para justificar, inclusive, pagar um pouco mais caro por isso. E a questão do peso.
O equilíbrio entre técnica e preço. É outro ponto delicado. Se você coloca um peso muito grande na técnica sem ter uma justificativa muito forte para isso, pode acabar pagando uma fortuna por uma vantagem técnica que é mínima, quase irrelevante. Aí você perde economicidade. Entendi. O TCU já barrou licitações por causa disso, exigindo que a ponderação entre técnica e preço seja razoável, proporcional e, de novo, muito bem justificada no processo. Algum outro cuidado importante na hora de usar esse critério? Sim, é fundamental ter bom senso, para não usar a técnica e preço que é mais complexo, mais demorado e mais custoso de aplicar para contratar coisas simples, padronizadas que poderiam ser perfeitamente resolvidas pelo critério de menor preço. Certo. E também evitar criar exigências técnicas que acabam restringindo demais a competição sem necessidade. Por exemplo, exigir que os profissionais já sejam empregados da empresa antes mesmo de ganhar a licitação. Tudo tem que ter um porquê, uma ligação direta com a necessidade real da contratação. Perfeito. E só para fechar esse ponto, em quais modalidades de licitação a gente pode usar técnica e preço? Ele se aplica principalmente na concorrência. Como a gente viu, o concurso usa melhor técnica puro. E tem a nova modalidade, o diálogo competitivo, que também pode usar técnica e preço ou outros critérios lá na fase final de competição. Ótimo, ficou bem claro. Agora vamos para o outro critério que a gente queria explorar. Maior retorno econômico. Esse nome já soa bem diferente, né? Focado em economia. Totalmente. Aqui a lógica muda completamente. O objetivo é escolher a proposta que, no fim das contas, vai gerar a maior economia líquida para a administração pública ao longo do tempo. O foco sai do preço de compra inicial e vai para o resultado financeiro lá na frente, olhando especificamente para a redução de despesas correntes do órgão. E que tipo de situação pede esse critério? Aí a lei é bem taxativa. O critério de maior retorno econômico é usado exclusivamente para um tipo bem específico de contrato, o chamado contrato de eficiência. Contratos de eficiência. O que são eles exatamente? Explica pra gente. Claro. São contratos que têm um objetivo muito claro: fazer a administração economizar dinheiro, reduzindo suas despesas correntes. Pensa nas contas de luz, água, gás ou outros custos de operação que o órgão tem todo mês. Certo. O contrato é para prestar um serviço, que pode até incluir fazer obras ou fornecer equipamentos, mas sempre com a meta de gerar essa economia para o governo. E a remuneração da empresa? Ouvi dizer que é diferente também. É a grande sacada desse modelo. A empresa não recebe um valor fixo por mês. A remuneração dela é um percentual da economia que ela realmente conseguir gerar para a administração. Ah, então quanto mais ela economiza para o governo, mais ela ganha. Exatamente. Isso cria um alinhamento de interesses muito forte. O sucesso da empresa está diretamente ligado ao sucesso em reduzir os custos do governo. Nossa, interessante. E o pagamento sai dessa própria economia. Na prática, sim. A lei diz que a despesa com o contrato deve ser paga com os recursos que seriam gastos com aquela conta que se quer reduzir. E esses contratos podem ter prazos longos, tá? Até 10 anos, se a empresa não fizer grandes investimentos. Ou até 35 anos, se ela fizer investimentos pesados, tipo trocar todo um sistema de ar-condicionado por um mais eficiente. E esses bens ficam para a administração no final. Parece um modelo bem inteligente para incentivar soluções eficientes. E como é que funciona um julgamento para escolher a melhor proposta usando esse critério de maior retorno econômico? É bem engenhoso o cálculo. Basicamente, cada empresa que está na disputa precisa apresentar duas propostas. A primeira é a proposta de trabalho. Nela, a empresa detalha o que vai fazer, serviços, obras, equipamentos, em quanto tempo e o ponto crucial: qual a economia que ela estima gerar para a administração. Essa economia tem que ser medida e valorada, em quilowatt, em metros cúbicos e, principalmente, em reais. Ok, essa é a primeira. E a segunda? A segunda é a proposta de preço, que nesse caso é bem simples. A empresa só diz qual é o percentual que ela quer receber como pagamento, calculado em cima da economia que for realmente gerada. Tá, então tem a economia estimada e o percentual que a empresa quer. Como a administração decide quem ganhou? Ela faz uma continha para calcular o retorno econômico líquido que cada proposta oferece. A fórmula é: retorno econômico igual a economia estimada em reais
menos a remuneração proposta. E a remuneração proposta é o percentual que a empresa pediu vezes a economia estimada em reais. Ganha quem oferecer o maior retorno econômico final para a administração. Pode dar um exemplo para ficar mais claro? Vamos lá. Imagina a proposta A. Estima gerar R$100 mil de economia por ano e pede 20% de remuneração. O retorno para a administração seria 100 mil menos 0,20 100 mil, que dá R$80 mil. Certo. Agora a proposta B. Estima gerar R$90 mil de economia, um pouco menos, mas pede só 10% de remuneração. O retorno seria 90 mil menos 0,1090 mil, que dá 81 mil reais. Ah, então a proposta B ganharia, mesmo prometendo economizar menos no total. Exatamente, porque o que sobra para a administração, o retorno líquido, é maior no caso da B. O critério foca nesse resultado final para o cofre público. Faz todo sentido. Mas e se a economia que a empresa prometeu não acontecer na prática? Qual o risco para a administração? A lei pensa nisso? Pensa assim, e esse é o principal risco mesmo. A economia real ser menor que a estimada no contrato. Mas a lei criou mecanismos para controlar isso. O principal é o seguinte: se a economia que realmente aconteceu for menor do que a prevista, a diferença é descontada direto da remuneração que a empresa teria para receber. Como assim? Basicamente, o governo está comprando um resultado garantido de economia. O risco de a solução não funcionar tão bem quanto esperado fica com o fornecedor. É uma mudança bem grande na dinâmica do contrato. Pode dar um exemplo prático desse desconto? Usando o caso da empresa B que ganhou. Ela prometeu R$90 mil de economia e pediu 10%. Se, na prática, num ano, ela só conseguir gerar R$70 mil de economia real, ela teria direito a 10% desses R$70 mil, que são R$7 mil. Ok. Só que a economia foi R$20 mil menor do que ela previu, 90 mil, 70 mil. Esses 20 mil de diferença são descontados da remuneração dela. Então, nesse exemplo, ela receberia os R$7 mil menos os 20 mil da diferença. Ou seja, na prática ela não receberia nada e ainda ficaria devendo R$13 mil para a administração naquele período. Nossa, é um risco alto para o fornecedor, então. Sem dúvida. E a lei ainda diz que se essa diferença entre o prometido e o realizado passar de um certo limite percentual, que tem que estar no contrato, a empresa pode sofrer outras sanções. É um modelo de negócio de risco, sim, mas que pode ser muito vantajoso se a solução for realmente boa e eficiente. Entendido. E quais modalidades de licitação podem usar esse critério de maior retorno econômico? Assim como o técnica e preço mais elaborado, o maior retorno econômico pode ser usado na concorrência e também na fase competitiva do diálogo competitivo. Falando em diálogo competitivo, como que esses critérios que a gente discutiu, técnica e preço e maior retorno econômico, se conectam com essa busca por mais inovação nas contratações públicas? A gente ouve tanto falar disso. O diálogo competitivo foi criado justamente pensando em inovação, sabe? Especialmente para quando a administração precisa de algo novo, complexo, mas não sabe direito qual a melhor solução que existe no mercado, ou não consegue definir todas as especificações logo de cara. E como funciona? Tem uma primeira fase de diálogo com empresas que são pré-selecionadas, para elas ajudarem a desenvolver e apresentar soluções. Depois, numa fase competitiva, a administração escolhe a melhor proposta. E aí, critérios como técnica e preço podem ser usados para avaliar justamente a qualidade e o custo dessas soluções inovadoras que foram apresentadas. E o técnico e preço, mesmo fora do diálogo competitivo, já não ajuda a contratar inovação? Ajuda muito. Ele é perfeito para isso. Quando o governo quer contratar tecnologia de ponta, serviços de TI muito específicos, engenharia fora do padrão ou simplesmente soluções diferentes que precisam ser avaliadas pela qualidade técnica. O técnico e preço permite valorizar essa inovação, essa expertise e não só o preço. E os contratos de eficiência com maior retorno econômico, eles também impulsionam a inovação? Impulsionam sim. O Assume é inovação com um foco bem claro. Soluções que tragam sustentabilidade e economia de recursos. O exemplo clássico é um projeto para modernizar toda a iluminação de prédios públicos ou o sistema de ar-condicionado para gastar muito menos energia. O critério de maior retorno econômico
força as empresas a trazerem o que há de mais novo e eficiente para garantir aquela economia prometida. E as parcerias público-privadas, as PPPs, tem alguma relação entre a nova lei, esses critérios e as PPPs? Tem sim, uma conexão importante. A Lei 14.133 mexeu na lei das PPPs. Agora, as licitações para fazer uma PPP têm que usar obrigatoriamente ou a modalidade concorrência ou o diálogo competitivo. Ah, e como essas são justamente as modalidades que permitem usar os critérios que a gente está vendo. Exato. Isso quer dizer que um critério como técnica e preço pode sim ser usado numa licitação de PPP, especialmente naquelas mais complexas, de infraestrutura, de serviços, onde a qualidade técnica da solução é fundamental. O maior retorno econômico talvez possa ser adaptado, quem sabe, para alguns modelos dentro de PPPs, onde parte do pagamento do parceiro privado dependa da eficiência ou da economia gerada em algum serviço. Mas vai depender muito do projeto específico de cada PPP. Fica bem claro que para usar esses critérios mais complexos, a administração precisa ter um cuidado redobrado, né? Quais seriam as boas práticas essenciais? Planejamento. Essa é a palavra-chave na nova lei. Aquela fase preparatória tem que ser muito bem feita, com um estudo técnico preliminar, o ETP, bem robusto. É nesse estudo que se analisa o mercado, se justifica por que precisa contratar e, principalmente, se escolhe o critério de julgamento certo e se define direitinho como ele vai ser aplicado. O Plano de Contratações Anual, o PCA, também ajuda a organizar tudo isso. E aquela questão da objetividade que você mencionou antes? Fundamental. Tanto os fatores que vão dar nota para a técnica no técnica e preço, quanto os parâmetros para medir a economia real no maior retorno econômico, têm que ser os mais claros, objetivos e mensuráveis possível. Tudo descrito em detalhes no edital. E a decisão de usar um desses critérios em vez do simples menor preço tem que estar justificada no processo, mostrando por que essa complexidade a mais é necessária. O TCU é muito rigoroso com isso. E a organização interna do órgão público muda alguma coisa? A governança ganha ainda mais importância. A lei nova reforça que a chefia do órgão é responsável por supervisionar as contratações, por gerenciar os riscos. E também aquele princípio de separar as funções é vital. Quem planeja não deveria ser o mesmo que julga, que não deveria ser o mesmo que fiscaliza o contrato depois. Tem papéis bem definidos: agente de contratação, comissão, fiscais. E para garantir que todo mundo possa ver o que está acontecendo, a transparência. Aí entra de novo o PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas. A lei manda publicar tudo lá: editais, contratos, anexos, as atas de julgamento, até se uma empresa foi punida ou como foi o desempenho dela. Isso é essencial para o controle tanto dos órgãos oficiais quanto da sociedade mesmo. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, esses critérios de melhor técnica e preço e maior retorno econômico não são só mais opções no cardápio. Eles sinalizam uma mudança de chave importante, né? Uma busca da administração por mais eficiência, por qualidade, por valor real nas contratações, olhando além do preço inicial. Perfeito. É um movimento claro para tornar as contratações mais estratégicas, buscando resultados de longo prazo, soluções mais adequadas para o que a sociedade precisa, mesmo que isso signifique processos de escolha um pouco mais elaborados. Para a gente fechar, fica uma provocação no ar. Além do preço que está lá na proposta, o que realmente define valor num contrato público? Como será que esses critérios que a gente explorou hoje, técnica e preço e maior retorno econômico, podem ser ferramentas cada vez mais eficazes para a administração enfrentar desafios enormes, como estimular a inovação de verdade, promover a sustentabilidade, contratar serviços superespecializados e, no fundo, garantir que o dinheiro público seja usado da melhor maneira possível. Fica aí para a gente pensar. Com essa reflexão, então, encerramos nossa análise de hoje. Muito obrigada pela companhia. Obrigado, até a próxima.